Glória a Deus. Bom dia, queridos. Quantos pais temos aqui essa manhã? Pais, cadê? Levanta a mão aí. Quantos pais? Olha, que privilégio. Quantos pais? Vamos dar um aplauso ao Senhor pela vida desses pais. Hoje pela manhã eu estava tomando café com minha esposa, aí eu fiz as contas, quantos cafés nós já tomamos juntos como casados? 15.232 cafés juntos, só no café da manhã. Falei, amor, você é uma heroína, né? Porque esse tempo inteiro, contra a regra está me ajudando aí, esse tempo inteiro juntos tomando cafés e ela estava me felicitando pelo Dia dos Pais. A gente tem 2 filhas e louvamos a Deus pela vida delas. Ontem o nosso neto Zion fez 9 anos e eu não pude estar lá, né? Mas estava louvando a Deus por tantos presentes que Deus nos dá, e ele é um desses presentes. Ele, quando esteve no Brasil aqui, o Zion, quando esteve no Brasil mês passado, ele decorou mais de 20 versículos naquele aplicativo do 3 palavrinhas. E ele decorou os versículos em português. O primeiro idioma dele é inglês, mas ele decorou os versículos em português. E nós achamos que era apenas uma técnica de gravação, assim, gravando os textos. Ele voltava, ele ouvia e voltava, ouvia e voltava, ouvia e voltava. Mas começamos a notar que ele estava citando os versículos. E aí ele começou a mostrar que ele tinha uma intenção com os versículos, não era apenas uma máquina gravadora. A mãe foi chamar a atenção dele, ele falou, mamãe, Efésios 6:2 diz, vós pais não provoqueis a ira a vossos filhos. Aí ela falou, que é isso? Que é isso? Depois o pai estava meio deprimido lá, esperando umas respostas que não vinham, e saiu para caminhar com ele, com a cachorrinha. Aí ele notou que o pai não estava bem, ele falou, papai, a Bíblia diz em Filipenses, aí citou lá o texto, não andeis ansiosos por coisa alguma. Aí citou o versículo inteiro, e nós nos assustamos de ver que um menino que tem suas limitações, né, que ganhou do mundo um rótulo por ser diferente dos outros, mas esse menino está aprendendo a palavra de Deus num outro idioma e aprendendo a usar na hora certa os textos. A gente não sabe quantos versículos ele decorou, são muitos, mais de 20, mas ele vai usando na hora certa, e a gente louva o Senhor. Não é apenas o Dia dos Pais, né? Minhas filhas com meus genros geraram filhos, e essa multiplicação de vida é um presente que Deus nos dá. Então quero louvar o Senhor por você que é pai, que está hoje aqui. Só quem é pai sabe do que significa ser pai, né? É uma responsabilidade. Você não é um gerador de filhos, você não é apenas uma pessoa que teve a capacidade de reproduzir. Pai é muito mais, não é? Nós somos responsáveis pelo que os nossos filhos fazem no mundo, e às vezes a gente nota que erramos em pontos que a gente gostaria de acertar, e poderíamos apertar mais aqui ou ser mais liberais ali, mas é um aprendizado constante, e nós temos a melhor referência nesse dia de pai, que é o nosso Deus. É o nosso Deus. Efésios capítulo 2 fala que Deus quis ter uma família. Deus, como pai, ele quis ter uma família. Não pense que no céu, irmãos, Jesus chama Deus assim, ô pai, pai. Não, esse é um termo que foi usado na terra para a gente ter essa conexão com Deus, de saber que ele é Deus. Então Jesus nos ensinou. Até Jesus vir à terra, ninguém chamava Deus de pai. Absolutamente ninguém chamava Deus de pai. Era Jeová, eram os nomes de Deus que falam dos seus atributos, Jeová Rafá, Jeová Jireh, mas ninguém chamava. Até o dia que os discípulos viram Jesus orando, e falou, Senhor, sua hora é tão diferente, ensina-nos a orar. Ele falou, ok, quando vocês orarem, vocês digam, Pai Nosso, e foi um susto para eles, que ninguém havia chamado Deus de Pai por causa da distância imensa que se colocava entre o Criador de todas as coisas, o Todo-Poderoso Altíssimo, e nós, meras criaturas mortais. Então Jesus aproximou e trouxe esse conceito de pai para a terra a partir da vinda dele. Aí nós somos privilegiados. A gente fala com o pai hoje, a gente fala paizinho, não é? Você vai orar, você fala paizinho, intimidade que você tem com o pai.
Porque Deus quis ter, está lá em Efésios 2, diz que Deus quis ter uma família, chamada família de Deus. No mesmo texto, do capítulo 16 ao 21, fala que Jesus quis ter a igreja porque ele queria ter um corpo para se mover nessa terra, diferente da intenção do Pai. O Pai queria ter uma família. Deus tinha anjos que os chamam de Pai, Deus tinha as estrelas que ele chama pelo nome, mas ele queria ter uma família. Eu quero ter uma família. Então você é algo que nasceu no coração de Deus. Deus quis ter uma família. Jesus, com outra intenção, Jesus queria ter um corpo na terra, para que a hora que ele fosse embora, esse corpo continuasse andando, tocando nas pessoas, abraçando e ministrando, ajudando. Então Jesus queria ter uma igreja como um corpo. E no mesmo texto fala que o Espírito Santo queria ter uma morada. Então Deus queria uma família, Jesus queria um corpo e o Espírito Santo queria uma morada. Então a igreja, irmãos, a igreja não é um luxo espiritual, não é uma opção religiosa. A igreja nasceu no coração do Senhor, porque ela tem propósito definido. A igreja é a família de Deus. Então você tem um pai. Eu não conheci meu pai morreu, meu pai foi um pai ruim. Você tem um pai para consertar todas as malignidade do seu pai humano. Você tem um pai espiritual que nunca vai abandonar você. Meu pai abandonou, a gente era pequeno, seu pai nunca vai fazer isso. Seu pai espiritual. Vale um amém? Amém. E Jesus, que quer você para ser extensão do corpo dele. Ele quer abraçar alguém, então ele abraça através de você. E o Espírito Santo que quis ter uma morada, uma habitação. Então nós somos privilegiados. Nessa manhã a gente tem a intenção do Pai, do Filho e do Espírito Santo na nossa vida, por isso que a gente está feliz. Amém? Há muito tempo atrás, muitos anos atrás, eu preguei uma mensagem sobre o que vou pregar hoje. Eu nem lembrava, minha esposa teve que me ajudar a lembrar. E ontem, quando eu estava preparando a mensagem sobre paternidade para ministrar hoje, e a mensagem estava toda preparada, eu ainda ia fazer o PowerPoint, as artes, mas de repente o Senhor me falou claramente: prega aquela mensagem que você pregou há muito tempo atrás. Eu não sei porquê, mas seguramente alguém que está aqui hoje precisa ouvir essa palavra, e eu queria ministrar com você e com você nesse texto. Mas antes queria falar sobre isso. Olhando a vida pelo buraco do muro. Deixa eu te contar uma história muito interessante, não sei se é verdade, mas ela é interessante. Um garoto ouviu um barulho, uma fanfarra na rua, um garotinho, e ele tinha um muro diante dele, então ele foi no buraco do muro para olhar o que era. Quando ele está olhando, ele não consegue ver tudo, era um buraquinho no muro, ele está ali olhando. Quando ele está olhando, de repente passa uma pessoa com a cara pintada, era um palhaço. Passou e ele se alegrou, ele riu de ver o palhaço passando na frente. Passou o palhaço, ele continua esperando. De repente passa um leão, aí ele se assusta. Um leão numa jaula em cima de um carro, ele se assusta. E aí, quando ele está assustado, a cena some e atrás vem alguém fazendo malabares em cima de uma bicicleta de uma roda só. Então não é nem bicicleta, é monociclo, né? Em cima de um monociclo, jogando malabares para cima. E aí ele se entusiasma, passa aquela cena, e aí vem uma outra cena, uma mulher completamente barbada, parecendo um animal. E aí ele se impressiona e se assusta de novo. Ele fica vendo aquelas cenas, ele não entende o que está acontecendo. Então o irmão dele, mais velho, lá de cima do telhado, chamou: vem aqui para cima. E ele sobe, sai do buraco do muro, ele sobe, vem para cima do telhado, e ali ele vê que é um circo que está chegando na cidade. Então ele tem a chance de ver a cena inteira. Era um espetáculo, o maior espetáculo do mundo, como é chamado o circo, que estava chegando na cidade dele. Então, quando ele olha, ele tem uma ideia geral daquilo que ele estava vendo por cenas. E isso fala para nós, irmãos, de que há muitas pessoas vivendo emoções isoladas daquilo que eles veem pelo buraco da vida, buraco do muro. Como é que está o seu dia hoje? Muito mal. Ontem eu recebi uma notícia, essa notícia foi ontem. Hoje outras notícias virão, provavelmente melhores. Mas se você fica no buraco do muro, você vai viver as emoções isoladas do que vem pelo buraco do muro. E você acaba definindo sua vida por conta de episódios isolados. Então tem o dia do leão que te assusta, tem o dia da mulher barbada que te impressiona, tem o dia do malabarista que aí você fica encantado, tem o dia do trapezista. E nós não fomos chamados para viver
de acordo com as emoções isoladas que a gente vê pelo buraco do muro. Mas tem muita gente que vive assim, que acaba definindo sua vida. Deixa eu dar um exemplo. Como é que você está? Eu sou um desempregado. Você não é um desempregado. Você está transicionando da última empresa de onde você saiu, pode ser há 10 anos atrás, para a próxima que vai ser melhor que a anterior. Mas se você assume, não, eu sou um desempregado, você não está dizendo nem que está, você está dizendo que é um desempregado. Então você não está entendendo. Aquilo que você está vendo pelo buraco do muro, desemprego, é uma coisa que está passando e vem aí algo diferente na próxima cena. Eu sou uma mulher traída. Não é uma mulher traída, você foi traída, mas não é mais. E o Senhor, a quem você deu a sua vida, Ele nunca vai te trair. Então você não pode tomar aquele episódio ruim, que te machucou, para estabelecer como algo histórico. Houve uma traição, mas isso não é a sua vida. Seu noivo Jesus nunca vai te trair. Ou então você diz, eu sou órfão. Por quê? Porque seu pai morreu ou você não conheceu seu pai? Você não é um órfão, você tem um Deus no céu que te ama, que quer que você na família dele e que te estabeleceu para ser parte daquilo que ele via como tão precioso, que é ter uma família. Não sei se você está entendendo o que eu quero dizer, mas quando você olha pelo buraco do muro, você vê cenas isoladas, e você não pode tomar essas cenas para estabelecer o histórico da sua vida. Você tem que entender que está passando e que algo diferente vem por aí. Alguém diz amém? Amém. O que você está vendo pelo buraco do muro, meu irmão? Não é a sua história. Vou repetir, o que você está vendo pelo buraco do muro hoje não é a sua história. Eu já tive momentos ruins na minha vida, mas aqueles momentos não estabeleceram a minha história. E você não pode tomar algo desagradável que aconteceu para dizer, essa é a minha história, é isso aqui que eu sou. Não, você tem que entender que são coisas que estão passando. E quando você sobe no telhado e tem uma visão a partir do seu irmão mais velho que é Jesus, você vê que há um espetáculo acontecendo, que tem cenas bizarras, que tem cenas emocionantes, que tem cenas que amedrontam, mas elas não são a sua história, elas são parte da sua história. Para que você entenda, vamos para a Bíblia, Romanos 8 e 28. Diz assim na versão que eu tenho, vamos ver se a gente acompanha aqui. Sabemos, texto conhecido, que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esse é um texto que você tem que ter na geladeira, tem que ter no painel do carro, tem que ter dentro da sua Bíblia marcado. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Vamos destrinchar esse texto para que a gente entenda. Sabemos, primeira parte do texto é sabemos, não é achamos, não é calculamos. O texto tem um público definido. Sabemos, você não acha que todas as coisas cooperam. O texto está falando, nós temos convicção a respeito disso. Nós somos gente que sabe o que quer, irmãos. Alguém diz amém? Amém. A Bíblia diz, quando você lê as cartinhas de João lá no final, são cartas que falam muitas vezes, sabemos que é aquele que é poderoso para nos perdoar. Nós sabemos, nós não temos uma ideia, nós não calculamos, nós não achamos, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Vamos para a segunda palavra, não é para quem acha, não é para quem calcula, nem para quem espera, é para quem sabe. Segunda parte, sabemos que todas as coisas, quantas coisas? Todas as coisas, as boas e as ruins, as agradáveis e as desagradáveis, as bonitas e as feias, todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus. Enquanto você não entender que são todas as coisas, você vai estar escolhendo coisas que você vê pelo buraco do muro para comporem a sua história. Todas as coisas. A experiência ruim de ontem, ela faz parte da minha história para um cumprimento do propósito de Deus. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Eu, no meu temperamento sanguíneo, muitas vezes tomei iniciativas precipitadas e que foram desagradáveis, trouxeram prejuízos, trouxeram momentos desagradáveis para mim e para minha família, as muitas mudanças que eu fiz.
Mas ao longo do tempo eu entendi que se todas as coisas cooperam, aquilo serviu para edificar meu caráter, para aprimorar meu temperamento diante de Deus, para controlar com o domínio próprio do fruto do Espírito essas decisões que às vezes a gente quer tomar. Você nunca deixa de ser o temperamento com o qual você nasceu, não é? Você não pode mudar, eu sou sanguíneo, eu quero mudar para ser melancólico, eu me aborreci. Você não pode, porque não existe um temperamento ruim. Todos os temperamentos têm qualidades e defeitos. Você tem que aprimorar com o Espírito Santo o seu temperamento para que as qualidades possam se destacar e os defeitos vão ficando de lado. Mas você ou é sanguíneo, ou você é melancólico, ou você é fleumático, ou você é colérico. Então você já deve saber que temperamento é o seu. Todo mundo aqui sabe qual é o seu temperamento? 3, 4, 5, 6. Você tem que aprender isso hoje. Se você sabe qual é o seu temperamento, você facilita a sua vida conjugal, seu relacionamento entre você e seus filhos. Seu temperamento vai dizer por que você é do jeito que você é, não é? O sanguíneo, por exemplo, ele amanhece o dia de sábado e ele diz, vou arrumar a garagem. Aí ele tira tudo de dentro da garagem e bota na calçada. Mas quando ele está terminando de tirar tudo para voltar a arrumar, passa um amigo dizendo, vai ter um jogo de futebol ali. Aí ele fala para a esposa, amor, é um joguinho rapidinho e eu volto para arrumar essa garagem. A esposa sábia, que já conhece o esposo, ela já começa a arrumar a garagem, porque sabe que ele não vai voltar até a noite. E quando ele voltar à noite, ele vai agradecer porque a garagem está arrumada, porque ele não arrumaria, porque ele está envolvido em outro projeto, não é? O melancólico é aquele que consegue guardar por 400 anos uma coisa que você fez, que ele disse que perdoou, mas chega o dia em que ele faz e você, por que isso? Você pensa que eu esqueci? Não, você nunca me enganou. Há 27 anos atrás, quando você me deixou esperando, agora é para você ver o quanto é bom. Melancólicos têm memória de Abraão, irmãos. O colérico é aquele que, para alcançar o objetivo, ele passa por cima de todo mundo. Não que ele seja mau, mas ele passa por cima. O importante é o objetivo. Estou só dando algumas características. E o fleumático, para mim, é o mais difícil de lidar, não é? O fleumático, ele não demonstra as emoções dele. Né? Está tudo bem? Tudo bem. Tudo bem, Judas? Tudo bem. Você nasceu com um temperamento desse, não dá para fugir, meu irmão. Você nasceu. Ele tem defeitos e qualidades. Quem faz o curso Casados para Sempre aprende. E em outras oportunidades a gente aprende aqui também. Então você tem que, com a ajuda do Espírito Santo, os 9 gomos do fruto do Espírito, ir balanceando o seu temperamento para que as qualidades se destaquem e os defeitos sejam anulados aos pouquinhos. O texto diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Alguma coisa que me aconteceu dias atrás e eu não gostei, ela contribui para o seu bem, para melhorar seu temperamento, melhorar seu relacionamento. Então, todas as coisas, se você não entender o que significa todas as coisas, você vai achar que hoje o diabo que operou, amanhã o Espírito Santo, e no outro dia foi o homem. Não, todas as coisas, as que Deus não preparou, a que o homem se envolveu, ao que o inimigo pôs no seu caminho, mas todas as coisas, Deus tira proveito de tudo o que acontece na sua vida. Por isso que todas as coisas cooperam, contribuem para o bem dos que amam a Deus. Mais uma expressão desse texto, sabemos que todas as coisas cooperam, elas não definem sua vida, elas cooperam, elas contribuem. Todas as coisas, alguma coisa que aconteceu na segunda, junta-se com o que aconteceu na terça e com o que aconteceu na quarta, e uma vai se juntando à outra e vão contribuindo para compor seu histórico. Não é a segunda-feira que define a sua semana. Na segunda-feira morreu alguém, você chorou, amém. Na terça-feira morreu alguém, não. Você ainda está chorando a pessoa que morreu na segunda, amém, tinha uma ligação forte. Na quarta-feira, coisas outras já aconteceram para compor o seu histórico e você ainda está agarrado ao fato da segunda. A intenção do Senhor, com esse versículo através de Paulo, é que nós saibamos que todas as coisas, boas ou ruins, cooperam. Elas não definem, elas cooperam, elas contribuem para um resultado final. E aí diz o texto, para o bem
dos que amam a Deus, para o bem dos que amam a Deus. Então esse texto tem endereço. Esse texto não é para qualquer um. Esse texto é para quem ama a Deus. Não adianta você dizer, eu não estou entendendo o propósito de Deus, se você não tem ligação com Deus, se Ele não é seu pai. Esse texto é para quem ama a Deus. Quantos aqui, presta atenção na pergunta, quantos aqui amam a Deus? Levante a mão. Ok, fotografei. Ok, agora vamos à prova dos 9. A Bíblia diz assim em João capítulo 14, verso 21, aquele, palavras de Jesus, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, e os observa, e os obedece, esse é o que me ama. Você se encaixa nisso? Não basta dizer, eu amo a Deus. Se você tem os mandamentos do Senhor dentro de você, e os guarda, os obedece, diz o texto, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama, diz o resto do texto, será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Por que você às vezes não consegue ver o Senhor se manifestando na sua vida? Porque talvez a primeira parte do texto não aconteceu ainda. Aquele que me ama e guarda os meus mandamentos, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. O texto diz, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Então se você ama a Deus, está tudo bem, tranquilo, todas as coisas que te acontecerem vão ser para o seu bem, não tem como fugir disso. Mas o texto segue, ele diz, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não basta ser alguém que ama a Deus, você tem que ser chamado segundo o seu propósito. Essa é a pergunta que eu mais faço para as pessoas quando eu quero abordar alguém a respeito do Evangelho. Você já descobriu o propósito de Deus para a sua vida? Isso sempre dá uma conversa boa. A pessoa pode estar falando de futebol, pode estar falando de religião, pode estar falando de qualquer coisa. Aí você diz, você já descobriu o propósito de Deus para a sua vida? Geralmente gera uma cara de questionamento. Eu estava no hospital agora nesses dias, aprisionado lá, querendo ir embora, pedindo para sair, não podia. E aí, uma das vezes que eu estava sentado na cama, entrou aquela rotina de entra para tirar sangue, entra para checar a pressão, entra para dar os remédios, você nunca dorme direito. Aí entrou uma enfermeira. E entrou a enfermeira, eu falei, você veio para me dar alta? Ela falou, quem sou eu para dar alta para o Senhor? Aí ela falou, o senhor está querendo ir embora? Eu falei, estou querendo ir embora, tem um montão de coisa para fazer, um montão de gente para abençoar. Aí ela disse assim, mas aqui tem muita gente para o Senhor abençoar. Aí, eu falei, de onde saiu essa menina? De onde saiu essa enfermeira? Aí eu comecei por ela, eu falei, então vamos começar por você. Qual é o seu nome? Ela falou, Ruth. Falei, de onde vem esse nome? Você é de família evangélica? Sou. E como é que você está com Jesus? Como é que está seu relacionamento com o Senhor? Ela falou, nasci no lar evangélico, me afastei aos 16 anos, conheci um outro afastado do evangelho também, aí nos casamos, estamos casados até hoje, e nunca conseguimos voltar. E ali a gente já começou uma conversa baseado no propósito de Deus para o qual você está em algum lugar. Você não está onde você está por acaso, irmão. Já falei isso aqui 1000 vezes. Seu trabalho, a sua escola, seus amigos, sua igreja, você não está por acaso. Você está para cumprir um propósito de Deus na vida dos outros. Alguém diz amém? Amém. Por isso que o texto diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Enquanto você não descobrir o propósito de Deus para a sua vida, ainda que você seja parte de uma igreja, enquanto você não descobrir, você vai achar que você está aqui para compor mais um número, para esquentar mais uma cadeira e para que a gente olhe e diz, olha quanta gente bonita, e você não descobriu o seu propósito, você vai atrasando o favor de Deus sobre a vida dos outros a partir de você. Você nasceu com propósito. Caio, você nasceu com propósito, Caio. Deus não ia fazer você e te manter vivo até agora, irmãos, simplesmente você ocupar um lugar na terra. Se nem as árvores ele não poupa, a Bíblia diz que Jesus chegou, palavras do próprio Jesus, que o dono de uma vinha chegou na sua vinha e tinha uma árvore lá no meio. Ele chamou o cuidador, o agricultor, falou, todo ano eu venho aqui, essa árvore não está produzindo nada. Vamos cortar essa árvore.
ela está ocupando lugar, tirando seiva da terra, sem produzir nada. Aí o agricultor falou: dá mais um ano, e eu vou podar, eu vou tratar. E ele falou: daqui a um ano eu volto, se ela não tiver fruto, a gente passa a foice. Se as árvores o Senhor não poupa, se elas não cumprirem o seu propósito, muito mais você, meu irmão. Você nasceu para cumprir um propósito. As pessoas que passam no seu caminho, Deus fez esse roteiro para que você abençoe a vida delas. Então nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Mas a palavra mais importante nesse texto, eu omiti, para que a gente possa estudar sobre ela. Cadê essa palavra? Repita comigo o texto inteiro. Sabemos. E agora a palavra mais importante, cadê? Está no texto, mas eu omiti aqui. Sabemos que todas as coisas cooperam juntamente. Esse é o tchan desse versículo. Sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem dos que amam a Deus, chamados pelo seu propósito. Essa palavra, ela fala que nenhuma das coisas que você viu pelo buraco do muro, ou nenhuma das coisas que acontecem isoladamente na sua vida, tem poder para definir a receita da sua vida. Aí eu pedi que trouxessem aqui, a Jo carinhosamente fez um bolo de cenoura para mim, e eu pedi que ela trouxesse os ingredientes. O bolo vai ficar aqui, mais aqui para trás, para que você entenda o que eu estou falando. Cenouras, né? Ovos. Quem já fez bolo de cenoura aqui? Ok, porque não trouxe ainda. Farinha e açúcar. Tem até uma pitada de sal, mas a gente economiza o sal aqui, não é? E o chocolate que a gente usa na cobertura. Para que você entenda do que nós estamos falando, nenhum ingrediente pode isoladamente definir a receita da sua vida. Então vamos para a receita do bolo de cenoura. Qual é a receita do bolo de cenoura, irmãos? 2 xícaras de trigo, 2 cenouras grandes, 3 ovos, 1 xícara de óleo, 2 xícaras de açúcar, para ficar bem docinho, 1 colher de sopa de fermento, sal e chocolate a gosto. Todos esses ingredientes, está aí já? Tá. Todos esses ingredientes são importantíssimos, mas eles sozinhos não são o bolo de cenoura. Isso aqui é um bolo de cenoura, isso não. Isso compõe um bolo de cenoura, mas não é o bolo de cenoura. Talvez seja a confusão que você esteja fazendo na sua vida. Hoje é dia de óleo, segunda-feira de óleo. Você aguenta tomar óleo, irmãos, uma segunda-feira tomando óleo? Você aguenta óleo de soja? Você não aguenta, mas nesse bolo tem óleo. Por isso que você não pode definir a sua segunda-feira do óleo como a sua vida. A minha vida é um óleo de soja. Não é. A sua segunda-feira foi de óleo de soja porque você precisa desse ingrediente para compor a receita final. Minha terça-feira é de cenoura. Por mais que você tenha familiaridade com coelhos, mas você não aguenta uma terça só comendo cenoura. Porque não é a história da sua vida. Quarta-feira é a quarta-feira dos ovos. Então, 3 ovos. Eu tomava gemada quando eu era pequeno. Botei aqui porque um deles está quebrado. Não sei se você já tomou gemada. Hoje eu não consigo mais. Mas batia o ovo inteirinho no copo com leite e você toma puro. Eu fazia isso. E ajudava a compor a sua saúde. Mas você não vive de ovos, gente. Você não vive de ovos. Aí a quinta-feira do fermento, esse pozinho branco aqui, ninguém consegue fazer uma dieta tomando só fermento o dia inteiro. Você não consegue. Por quê? Porque isso aqui não é seu bolo de cenoura. Ele faz parte do bolo de cenoura. Igualmente a farinha de trigo. Se você tentar passar um dia comendo as 2 xícaras de farinha de trigo, você se entope e morre sufocado. Igualmente açúcar, por mais gostosa que seja, você não aguenta passar um dia comendo açúcar somente, porque isso não é o seu bolo de cenoura. Esses são ingredientes importantíssimos, mas eles sozinhos não são o bolo de cenoura. Então, você pode às vezes estar definindo a sua vida baseado no ingrediente do dia. Meu ingrediente hoje é o óleo. E eu estou num dia ruim, pastor.
eu não aguento mais óleo de soja. Vem a terça-feira dos ovos, e vem a quarta do fermento, e vem a quinta da cenoura, e vai chegar o dia do chocolate. Que seja no domingo, não é? Agora, entenda, querido, esses ingredientes isolados, é o que está dizendo o texto, sabemos que todas as coisas cooperam, contribuem para o bem, para o resultado final dos que amam a Deus. Essas coisas contribuem, mas sozinhas elas não definem a nossa história. E o texto diz: sabemos que todas as coisas cooperam juntamente, repita, juntamente, para o bem dos que amam a Deus. Seu bolo de cenoura, quando chegar no final que você vai trazer, eu falei ontem à noite com o Josi, com a Jo, falei, estou querendo pelo iFood, mas não está chegando. E aí chegou lá na casa dela, ela fez esse bolo de cenoura que está tão apetitoso, né? Tão interessante. Agora, aqui tem óleo, aqui tem ovo, aqui tem açúcar, aqui tem fermento, aqui tem cenoura, aqui tem farinha de trigo, aqui tem fermento, tem tudo. Mas essas coisas não são bolo de cenoura, são parte de um bolo de cenoura, assim como elas podem ser parte de uma outra receita. A sua receita não é feita exclusivamente de um ingrediente, ela é composta por várias coisas que Deus separou. Então, não se apegue a nenhum ingrediente isoladamente. Diga para o seu vizinho: não se apegue a nenhum ingrediente isoladamente. O que Deus quer fazer? Deus quer misturar os ingredientes para fazer de você uma receita perfeita. Não sei como é que foi sua semana, mas ela pode ter sido parecida com qualquer coisa que esteja aqui na mesa. Um dia que não foi muito agradável, muito palatável. O ingrediente do dia não foi o mais agradável. Deus está usando cada dia da semana, cada ingrediente, para junto com os outros compor a receita da sua vida. Se você está entendendo, diga amém. Qual é a receita de um apóstolo poderoso? Quer fazer um apóstolo poderoso para mudar o mundo? Mistura uma formação na classe de Gamaliel, adicione um tombo na estrada de Damasco, algumas prisões, salpique com os naufrágios, adicione algumas torturas, e no resultado você vai ter o apóstolo Paulo. Agora, se você pegar fatos isolados da vida dele, nós admiramos o apóstolo Paulo, irmãos, mas ninguém gostaria de andar com ele, porque andar com Paulo era sinal de apedrejamento, de naufrágio. Navio que ele entrava afundava, cidade que ele entrava ele era apedrejado, tinha que sair correndo. Quem é que gostaria de andar com um homem desse? Timóteo quis andar, foi para a prisão com ele. Onésimo quis se aproximar, foi para a prisão com ele. Então, estar com Paulo era muito arriscado. Mas Deus estava compondo no meio dos naufrágios, das torturas, dos apedrejamentos, de toda a luta que ele passou, também da formação que ele recebeu, das pessoas que puseram a mão sobre a cabeça dele. Deus estava compondo um bolo de cenoura chamado o apóstolo Paulo, que hoje escreve para nós, e nós estamos lendo e degustando aquilo que ele deixou para nós com tanta propriedade. Deus está trabalhando para fazer de você aquilo que ele programou antes que você nascesse. Olha a importância, antes de você nascer, Deus programou você para ser exatamente o que Ele programou, e isso se chama propósito. Deus quer um propósito na sua vida. Qual a receita para fazer um profeta nota 10? Você diz: eu quero ser alguém destacado no reino de Deus, quero ministrar para as pessoas, quero ser relevante no meu chamado. Qual a receita para fazer um profeta inigualável? Começa com um útero estéril. Um útero que não podia gerar, Deus colocou na panela. Aí Deus trouxe mais um marido que se achava o cara. Eu não sou melhor do que 10 filhos que você poderia ter. Na composição da vida de Samuel, começou com um útero estéril, um pai que se achava o cara. Aí o Senhor mexeu tudo isso com um garfo de penina, uma penina no seu caminho. Todo mundo tem uma penina por perto, irmãos. Aquela penina que perturba, que incomoda. Ela tem as frases que sabem machucar. Não tem como se livrar dela, porque se você mudar de endereço, você vai achar a penina no novo endereço. As peninas mudam, elas te acham. Deus usa as peninas para solidificar nosso caráter. Adicionou no final um sacerdote caindo da graça chamado Eli. Qual foi o resultado? Samuel nasceu.
Então, o que te aconteceu de desagradável, os ingredientes não muito palatáveis que Deus usou para compor a sua vida, na realidade estão compondo você para que você seja exatamente do jeito que Deus quer que você seja. Diga para alguém perto de você: eu estou em formação. Deus ainda não terminou comigo. Deus ainda não terminou com você, meu irmão. Está faltando algum ingrediente aí, Ele está a caminho. Deus vai adicionar na sua receita aquilo que falta para que você se torne exatamente do jeito que Ele programou para você. E essa manhã, eu preciso que você fique de pé comigo. Nessa manhã, eu não sei que tipo de dia você está vivendo. Eu não sei se você está vivendo um dia de açúcar, dia dos pais, mas pode ser que seu dia dos pais seja um dia de sal. Você está longe dos filhos, ou você está longe do pai, ou você perdeu seu pai há algum tempo. Isso tudo faz parte do propósito de Deus para compor uma receita maravilhosa. Não é bom quando a gente olha um bolo assim, irmão? Olha, dá gosto de ver, não dá? Enche a boca d'água, não enche? Olha só. Agora você imaginar que esse bolo veio dessas cenouras, veio desse fermento, veio desse óleo aqui. Para com isso. Você está chegando nesse ponto aqui, mas Deus está usando ingredientes diferentes para mudar a sua vida. Quem sabe falta um pouquinho de açúcar na sua receita, não é? Você se aborrece fácil. Você trocou, em vez de açúcar, você botou mais sal do que deveria. E qualquer coisa você passa foice. Você nem sabe, mas seu apelido é cerol fininho. Passou perto, se corta. Linha chilena, né? Fio desencapado. Ninguém diz isso para você, mas eles falam de você. Lá vem ele, o fio desencapado. Ai, meu Deus do céu. Encostou a mão, vai levar um choque. Meu Deus, fácil se aborrece. Não é você, você conhece alguém assim, não é? Está faltando alguma coisa nessa receita aqui que Deus precisa adicionar. Tem que mexer você mais. E tudo isso depois na panela, irmãos, ainda vai para o fogo. Ainda sofre o calor do forno para chegar no ponto. Pode ser que você já tenha sido todos esses ingredientes misturados e agora você está na época do forno. E o forno é incômodo. Ele aquece, você quer sair, não pode. Quem é que tem o domínio do forno? É o cozinheiro, a cozinheira, não é você. O bolo não empurra a tampa do forno e sai, não. O bolo não diz, estou pronto. É o cozinheiro que olha, acende a luzinha, né? Eu era pequeno, eu gostava de fazer isso. Acender a luzinha do forno e ver o que ia sair daqui a pouco. Estava lá girando. Você pode ser um bolo maravilhoso, mas que ainda não está em condição de ser degustado. Se alguém tentar degustar você hoje, não vai gostar da experiência porque você ainda está cru. Precisa de mais fogo na sua vida, de mais calor de Deus. E alguns apagam o fogo porque está quente demais. Você tem que se submeter ao calor do forno de Deus para que você chegue a esse ponto de ser festejado. As pessoas cortarem o bolo e comemorarem pela delícia que ele é, e vão até se esquecer que tem óleo nesse bolo, que tem açúcar, que tem cenoura. Vão desfrutar o que você se tornou no resultado final. Deus está trabalhando na sua vida. Deus está trabalhando na sua vida. Vou dizer de novo, Deus está trabalhando na sua vida. Agora você pode ajudar. Você pode ajudar. Essa é uma manhã em que você pode ajudar a dizer, Senhor, eu não vou resistir tanto. Como a gente resiste ao agir de Deus? Como a gente resiste? Você vai ver todos os grandes homens da Bíblia, como eles deram trabalho por resistirem a esse trabalho de cozinha de Deus. Deus escolhe os ingredientes. Quem é que escolhe os ingredientes? Deus, não é você. Ah, eu quero uns confetes em cima. Se Deus quiser, amém. Se não quiser, vai sem confete. Ah, eu gosto assim, bem carregado. Ah, os bolos de cenoura agora estão saindo com calda de brigadeiro, não é isso? Faz uma calda de brigadeiro, essas invenções novas. Ah, eu quero ser um bolo de cenoura com calda de brigadeiro. O senhor falou, não, vai ser uma calda rasinha de chocolate, porque senão você vai enjoar os outros. Deus não quer que você seja enjoativo. Deus quer que você seja algo para se desfrutar.
Que a sua companhia, quando você chegar num lugar, as pessoas digam: ah, que bom que você chegou, que bom. Você alegra o ambiente, você traz festa, você traz celebração. Costuma ser assim aonde você chega? Ou quando você chega, você nota que você é um desfaz-rodinha. Quando você chega, você nota, pessoal, eu lembrei do negócio. Sai um para lá, outro para cá e fica você sozinho. Você tem que ser alguém que acumula, que ajunta pessoas. Jesus disse: quem comigo não ajunta, espalha. Você não veio para espalhar pessoas, você veio para ajuntar pessoas. Eu não sei como está sendo a sua semana, que ingredientes Deus usou, mas Deus quer que essa manhã, se você facilitar, Deus quer completar em você a obra. A Bíblia diz: aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Você pode dizer isso para Deus: completa a obra, Senhor. Diga para Ele: completa a obra, Senhor. Eu quero orar por você concluindo essa reunião. Por você que não está aceitando muitos ingredientes que Deus tem separado para a sua vida. Deixa eu repetir, eles não são a sua vida, eles são parte da sua vida visando um resultado final. Você que está olhando a vida pelo buraco do muro, as coisas que estão passando diariamente não significam a sua história, são parte do espetáculo que Deus está trazendo para a sua vida. Pai, eu quero abençoar meus irmãos e irmãs essa manhã, que ouviram essa palavra, Senhor, que cantaram esses louvores, que foram lembradas, Senhor, pessoas que foram lembradas que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Ti, Senhor, e nós te amamos. E as coisas que não entendemos, as coisas que nos incomodam, as coisas desagradáveis, todas elas, Senhor, contribuem para o bem dos que Te amam. E nessa manhã nós te louvamos pelo Teu senhorio, a Tua soberania. Tu sabes escolher os ingredientes, Senhor. E Tu estás compondo, Senhor, visando o resultado final. Estás trazendo coisas, Senhor, que individualmente não são agradáveis, mas unidas a outros ingredientes, elas vão fazer de nós algo agradável aos olhos, algo agradável ao paladar, algo que Te agrada, Senhor, e que vai agradar aos outros. Tu tens um propósito na nossa vida, Senhor. Pai, nós queremos que esse propósito se cumpra, Deus, em nome de Jesus. Que a Tua graça seja manifesta nessa manhã. E se algum ingrediente tem se tornado desagradável, que o Senhor dê graça para seguir adiante, recebendo a Tua receita, para que possamos ver o resultado final e glorificar o Teu nome. Eu declaro uma manhã de bênçãos, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E Te agradecemos por tudo, agora e para sempre. O povo de Deus diz amém. Gaste 1 minuto ou 2 cumprimentando seu irmão. Seja um ingrediente a mais na vida dele. Seja bênção na vida dele. Que sempre estás comigo.